Vamos colocar o Renato Sérgio Lima com a gente aí. Coloca o Renato na tela aí, pessoal. Oi, Renato, boa noite para você. Boa noite, Kennedy, Toledo, a todos e todas que nos estão vendo aqui, nos assistindo. São os analyzers, viu, Renato? Que são os que participam aqui do programa. Aliás, o Renato podia ter participado desde o primeiro bloco, porque ele teria que falar sobre golpe, sobre as crimes de racismo Isso. e agora sobre desaparecidos Por também, né? sinal, Pode Toledo, falar. O Renato é por presidente sinal. do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós vamos falar com ele especificamente sobre uma coisa muito interessante, que é o mapa dos desaparecidos no Brasil. O Zé vai dar mais detalhes disso, o Renato também, mas acho bacana. A gente fala também um pouquinho aí de golpismo e de racismo aí, se tiver tempo. Ô, Zé, passar a Kennedy, bola para você conduzir com. Oi, Renato, uma, diga. uma provocação, Toledo hoje está otimista com as Hoje? sínteses que ele fez. Ah, então não é o Toledo, é um clone. É um clone. Acho que eu tomei a água errada hoje aqui, viu? Acho que tá batizada essa água aqui, não é possível. Essa Otimismo em dupla duas funciona sínteses, mais ou né? Você menos viu? precariamente, porque assim, eu sou um pouquinho mais otimista, o Toledo um pouquinho Mas é menos, né, que Zé? pensar que a questão da prisão da PM caminha para os mandantes, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a gente tem que Olha estudar. aí. Mas esse é Não, outro assunto. Esse é outro assunto. acho bom a gente discutir. Vamos, mas primeiro vamos desaparecer e daí a gente reaparece com essa história. O Kennedy, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou essa semana uma pesquisa muito importante sobre desaparecidos no Brasil. Essa pesquisa, eu queria que o Renato explicasse, não vou ficar eu aqui dando uma de ventríloco. Existe outra pesquisa parecida? O governo federal, algum ente governante do Brasil se preocupou em fazer algo similar? Ou ela é a primeira que aparece? Na verdade, é a primeira. O mapa é a primeira publicação consolidada, mas a gente tem dados desde 2017. E, de fato, nada parecido no país enquanto dado e sistematização de informações. Enfim, a gente tem aqui bastante coisa para falar. Não sei como é que você quer conduzir, Toledo. Não, vamos primeiro dar um. A pergunta que a gente fundamental é qual o perfil de quem desaparece e qual o perfil de quem supostamente é encontrado, né? Porque eles não batem. Mas eu queria primeiro que você quantificasse o total de desaparecidos no Brasil, quantos desaparecem por dia, quem são essas pessoas, enfim, trouxesse um panorama, já que não existe outra publicação que faça esse papel, né? Nós pedimos para todos os estados, por via Lei de Acesso à Informação, e é um trabalho danado, mais de um ano de compilação, os registros de desaparecimentos no país. Foram 300 mil casos analisados pelo Fórum, sendo Quer dizer, 200 vocês não mil, pediram um relatório por estado, vocês pediram caso a caso caso todos a os caso, desaparecidos. todos os boletins de ocorrência, para a gente poder avaliar. 200 mil, para ser mais exato, 200.577 eram de pessoas desaparecidas entre 2019 e 2021. 100 mil, 112 mil eram sobre pessoas localizadas. Então, primeira grande impressão que a gente tem em 3 anos, 200 mil pessoas desaparecidas no país, mais do que a soma dos homicídios. Nós encontramos 112 mil, mas não é uma conta de adição e subtração, porque essas localizações muitas vezes são de anos anteriores. Então, a gente tem aqui um problema que é exatamente, a gente não tem controle no Brasil sobre, de fato, quantas pessoas desaparecem ou quantas pessoas são localizadas. Mas a gente pode dizer uma coisa, né, Renato? Se somem 200 e acham 100, a chance de você ser achado se você desaparecer é de 50%, né? 50%. Isso Na dá para dizer. melhor das hipóteses, se não for pior. E quando a gente olha Qual é o critério para considerar a pessoa desaparecida? Explica um pouco isso. O que é um Então, desaparecido? não existe um critério nacional, existe uma lei agora de 2019, que foi a primeira que tentou estabelecer algum padrão, algum protocolo de trabalho. Mas a gente não tem uma tipificação dos desaparecimentos e isso dificulta bastante o trabalho de localização,
Porque, em tese, o desaparecimento não é um crime. Você tem, por exemplo, desaparecimentos voluntários, quando as pessoas querem cortar qualquer laço com a família, com as pessoas conhecidas, seja lá qual for o motivo, e vão embora. Isso não configura exatamente um crime. Ou você tem desaparecimentos involuntários de pessoas, por exemplo, com problemas de saúde mental, crianças, um acidente, a pessoa acaba sem documentos, é atendida e você demora a localizar. E você tem uma terceira categoria, que esse sim configura indícios de crime, que são os desaparecimentos forçados, por coação, por chantagem, sequestro. O que acontece? Como nosso sistema de segurança pública foca muito na dimensão apenas criminal e não na prevenção, o sistema fica querendo saber se o desaparecimento foi motivado por um desaparecimento forçado, se foi algum tipo de crime por trás. Só que a ausência, o silêncio, a dor das famílias que não têm notícia dos seus entes queridos, dos seus familiares, fica em aberto, fica uma chaga em aberto, porque o Estado não consegue dar conta de responder às famílias se um desaparecimento foi motivado por uma dessas três razões. Se foi uma decisão voluntária de pessoas maiores de 18 anos, se foi involuntário, um acidente, uma criança, uma pessoa com problema de saúde mental, ou se foi vítima de um crime. E nesse processo, a gente vai mostrando como o Estado brasileiro, e quando eu falo Estado, União, Estados e municípios, é falho em dar respostas de políticas públicas, porque você não tem sistemas integrados, você, na verdade, tem uma política nacional criada em 2019, e você tem um esforço muito grande dos ministérios públicos, que 21 estados estão conectados no sistema do Ministério Público, fazendo o papel que seria do Executivo. Então, e que recebendo os boletins de ocorrência. O Ministério Público tentando substituir o Estado, porque o Executivo não consegue dar conta. Aí a gente pega, por exemplo, se você olhar a distribuição das pessoas entre os desaparecidos, é mais ou menos o padrão demográfico da população. Jovens, mais jovens, uma proporção igual entre brancos e negros. Mas quando a gente olha para os localizados, a gente já começa a perceber os vieses que existem. Então, se você tem entre os desaparecidos 54% de negros, que é mais ou menos a proporção dos negros na população brasileira, você vai ter 54% dos brancos entre os localizados, numa inversão. Os negros e só 45% de negro. 45% de negro. Então, você acha mais branco do que acha mais negro. Então, se não há racismo, para falar do segundo bloco, por exemplo, no desaparecimento, que é um fenômeno mais amplo, na hora de você ver o resultado da política pública de localização, você vê o viés racial. Então, tem mais negros, mais brancos sendo localizados. Isso só reforça um problema estrutural que a sociedade brasileira tem, que mostra que o racismo está tão arraigado, né? Está muito forte nisso. Então, outros dados, a gente tem nos números de desaparecimentos, a proporção de jovens é 2,8 vezes superior à sua participação na população, enquanto a taxa de desaparecimentos é de 29,5 por 100 mil pessoas, taxa média do Brasil, a dos adolescentes é 84,4. É altíssimo, né? É altíssimo. É altíssimo, porque assim, é 3 vezes uma taxa de homicídio altíssima. 3 vezes uma taxa de homicídio. E por que isso? Qual que é a motivação para isso acontecer mais potencialmente? O mapa foi ouvir os profissionais da segurança e muitos acreditam que é o momento da vida, é o questionamento, às vezes é um envolvimento com a violência, com o tráfico, com a droga. Então, você tem uma associação do adolescente, ou seja, às vezes é verdade, e vários episódios de envolvimento com carreiras no crime, mas muitas vezes você cria um preconceito com o jovem. Vai passar, é uma rebeldia. Então não procura. E quando você não procura, você vai reforçando esse estigma e vai colocando em xeque toda a política pública. Isso tem uma perversidade embutida, porque, me corrija se eu estiver errado, Renato, mas justamente essa faixa etária em que há uma super
um super desaparecimento, 3 vezes mais do que deveria pela média nacional, não é justamente a faixa etária onde há também uma sobre-representação de assassinados? Sim, você tem maior proporção. É o mesmo público-alvo dos homicídios é o público dos desaparecidos. No Ok, ou fundo, seja, talvez uma parte desses desaparecidos tenha desaparecido da face da Terra. exatamente, são os desaparecimentos forçados. E isso revela o que o Fórum chamou atenção no ano passado, que era a violência extrema. Ou seja, a violência no Brasil ela não se manifesta só no homicídio, ela se manifesta também nesses casos de desaparecimento, onde você fica sem resposta. E aqui tem um dado muito interessante, quando a gente fez um processamento, e esse é inédito para vocês, Toledo e Opa! Kennedy. Quando a gente pega o dado aqui, e ver a média do estado, por exemplo, do Amazonas, que estamos falando muito bastante de Amazônia, né? O estado do Amazonas, quando você pega 2019, 2021, a média de 85% de todos os registros foram feitos em Manaus, como se não tivessem registros de desaparecidos nos demais municípios. Então, você tem, na verdade, um problema de qualidade da informação e muito focado nas capitais. Então, quando você fala assim, então as pessoas que desaparecem, por exemplo, na floresta, em terras indígenas, como nós estamos chegando perto de um ano da morte do Dom e do Bruno, que se não fosse a mobilização, estariam nesse registro de desaparecidos, como teve aquele outro servidor da FUNAI que continua desaparecido. Enfim, essas pessoas somem, inclusive, dos cadastros. Não existe registro oficial deles. Isso que é um grande problema. E aí tem um dado que chama muito a atenção, que é a Política Nacional de Pessoas, de Identificação de Pessoas Desaparecidas é de 2019. O governo Bolsonaro demorou 2 anos para criar grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho ainda não conseguiram produzir o relatório e ficaram agora para o novo governo Lula, definir o conteúdo da política. Ou seja, a gente tem aquela velha história, né? Você quer matar um problema, cria um grupo de trabalho. E, no fundo, o que a gente tem aqui é uma não resposta completa, e se eu juntar tudo, eu diria que é aquela máxima, deixa que eu deixo, porque desaparecidos é um problema que tem a ver com prevenção, tanto da saúde, como da assistência social, como da segurança pública, e cada um joga para o outro a responsabilidade do cadastro nacional. O governo federal falou, não é comigo, o Ministério Público fez uma parte, e aí fica nesse deixa que eu deixo, porque com isso a gente, no fundo, ninguém se responsabiliza ou corresponsabiliza. O mapa vai mostrar, acho que uma questão fundamental e grave, o quanto a política pública, na área da segurança pública, entendida como um direito social, ela realmente não tem funcionado no Brasil. Pensemos, 2 anos para criar GTs e mais 2 anos para dizer que os GTs precisam agora entregar os relatórios e vai levar mais alguns meses para ter uma proposta de política pública, é onerar demais, é jogar muita responsabilidade nos indivíduos e nas famílias. Isso é terrível, porque imaginem a violência extrema que é, de um lado, homicídio, de outro, desaparecidos, de outros, racismo. Esse é o Brasil que a gente está tendo que lidar e que a gente acha que o problema está resolvido. Não está resolvido, não. O problema da violência tem se mostrado muito estruturante das relações sociais no país e também um pouco para fazer a conexão que a gente estava brincando no começo, talvez seja aí o combustível que a extrema-direita se alimenta para radicalizar e ter conseguido que o Brasil se tornasse esse caldeirão que se transformou nos últimos anos. Agora, Renato, são 183 desaparecimentos por ano, em média, por dia, em Por média, é dia, isso? em média. Né? Você E desses, só 90 voltam para casa de algum jeito. E, de certa forma, voltam por conta própria ou pela família ter localizado. Mas a gente tem que fazer um reconhecimento. Quando há um esforço, existem policiais vocacionados, promotores vocacionados, que estão fazendo um esforço para ter política. Mas esse esforço tem ficado na dimensão quase que individual de cada um desses profissionais. Nós não temos um esforço nacional de padronização. Você tem pessoas dedicadas, recursos mobilizados,
muitas vezes preocupação em torno do problema, mas ele não se transformou numa prioridade política na área da segurança pública. Ele é visto como um não problema, ele é invisibilizado. A ausência da pessoa desaparecida parece que contamina a política pública e tudo fica invisível. Esse é um problema, vamos fazer um GT. É muito cruel isso. Renato, e a gente tem dados para fazer uma comparação internacional? Se no Brasil tem muito mais desaparecimento que em outros países, ou a gente não tem informação para fazer essa análise? Nesse momento do mapa, a gente não conseguiu fazer essa comparação, porque a dedicação foi detalhar essas 300 mil ocorrências nacionais, mas os dados que a gente discutiu e debateu é que o Brasil tem um problema sério de desaparecimentos, e quando a gente olha os outros países, o problema principal deles está tanto no desaparecimento involuntário, de problemas de saúde mental, quanto no desaparecimento forçado, as famosas valas comuns que o crime organizado muitas vezes utiliza. Mas as taxas a gente não trouxe para o estudo nesse momento, porque a preocupação era fazer esse raio-x brasileiro. Agora, eu fico muito preocupado porque, primeiro, que são vários problemas, né? Muito diferentes entre si. Uma coisa é desaparecimento de pessoas com problemas de senilidade, pode até ser uma senilidade precoce, mas que, a meu ver, aqui é um número até surpreendentemente para mim, eu achei que seria maior, mas é uma taxa que está proporcional à população, quer dizer, não é onde o problema é maior, embora ele exista. Eu mesmo já tive esse problema na minha família 2 vezes e é um drama inacreditável, porque você não tem a quem recorrer, você não sabe o que fazer, você não sabe quem você vai procurar para te ajudar, porque não tem uma instância de Estado designada para isso, né? Demos sorte que, nos 2 casos, pessoas da segurança levaram para um hospital e daí a gente conseguiu achar. Mas o que realmente me assusta é essa estatística das crianças de 12 a 17 anos, pode chamar de adolescente, mas ou pré-adolescente, onde a incidência é muito mais alta e que somem. Se você somar isso com o fato de que 1/3 dos desaparecimentos acontece entre sexta e sábado, e que o perfil dos que voltam para casa não necessariamente vai ser igual, eu temo, sinceramente, que entre esses desaparecidos tem uma quantidade muito alta de pessoas que foram assassinadas. Porque, como você disse, é o mesmo perfil da vítima de assassinato. E, portanto, todas as estatísticas brasileiras que supostamente melhoraram tanto nos últimos anos sobre homicídio precisariam ser vistas não com 1 grão, mas com um saleiro inteiro, né? Porque 1 grão de sal, um saleiro inteiro, porque pode ter aí uma subnotificação brutal do número de assassinatos. E, no fundo, isso é mais grave ainda, porque se você somar não só os assassinatos e os desaparecimentos, as mortes não determinadas, Toledo. Porque quando a gente pega, são os casos de encontro de cadáver, e aí a gente remete para uma outra discussão. Então, é o saleiro inteiro, talvez ainda seja a Salinas inteiro, né? Porque a gente tem que pegar e pensar como é que o problema do jovem, no caso dos números que nós analisamos, entre 12 e 17 anos, eles representam 29% do total de casos. É muita coisa mesmo. E aí a gente tem um problema que os estados, como, por exemplo, o Distrito Federal, que adotaram políticas de identificação mais eficientes, têm taxas muitas vezes maiores, mas essa taxa é mais porque o trabalho está sendo mais bem feito do que outros. Por exemplo, no Distrito Federal, quando você vai fazer uma ocorrência de desaparecimento, imediatamente a polícia solicita que a pessoa que está, se é um familiar, colha material genético para poder fazer comparações com eventuais corpos encontrados ou quando encontrar uma pessoa poder fazer o teste. Então, é imediato. Eu fiz um registro, eu fiz a coleta de material genético. Aqui em São Paulo, é opcional, você tem até 30 dias para poder colher material genético. Mas em outros lugares isso não existe. Então, tecnologia existe, ferramentas tecnológicas de integração existem. O problema é que você não tem padrões e protocolos nacionais para poder otimizar, ou seja, experiências exitosas também já existem.
Então, não é uma coisa de recriar a roda, é só fazer aquilo que as boas experiências estão mostrando que dá certo. Então, esse caso do Distrito Federal, o caso do Paraná, que tem uma delegacia especializada em desaparecimento de crianças e resolveu todos os desaparecimentos de crianças. Enfim, a gente consegue, se tiver esforço e prioridade, resolver, mas aí você precisa quebrar a lógica de pensar que tudo tem que ser... Você tem que pensar só na grande tecnologia, no grande sistema, na grande ferramenta. Agora, tem outra máxima, né? Se eu vou informatizar o caos só ganha magnitude, vira um buraco negro. Então, a gente precisa revisar o processo de trabalho e ter protocolos, algo que só agora começa a ser discutido em vários lugares do país, inclusive no governo federal. E você tem alguma medida que você acha que vocês proponham que possa mitigar o problema com mais rapidez? Por exemplo, a criação de um banco de dados nacional de desaparecidos, qualquer coisa que o valha? Então, a gente primeiro propõe que exista a classificação das ocorrências entre essas três categorias. Voluntários, quando as pessoas vão embora porque querem, maiores de 18 anos, os involuntários e os forçados, que isso ajuda, inclusive, na investigação, a você verificar a investigação. E o Sistema Nacional, em tese, já tem plataforma, já tem mecanismo, mas o Sistema Nacional ainda é um grande projeto de tecnologia, ele não é um sistema de informações, não é uma base que ajude no trabalho da polícia. Para se ter uma ideia, nós temos um sistema aqui do Ministério Público e temos um sistema do Ministério da Justiça. Quando você vai lá no Ministério da Justiça, no Cinesp Cidadão, tem a ficha desatualizada de todos os desaparecidos, mas tem o nome, a idade e o número da boletim de ocorrência. Se eu quiser, se eu encontro alguém na rua e quero olhar a foto e ver se a pessoa eu não consigo. Eu preciso ser extremamente especializado para conseguir consultar o sistema. Ou seja, é um sistema ruim, porque nem o policial vai perder mais do que 5 minutos olhando isso. Então, o que a gente recomenda é que o foco do Sistema Nacional seja a pessoa e não a tecnologia em si. Ou seja, a gente fugir do fetiche da tecnologia e pensar que a resposta do Estado é o que precisa ser perseguida, é a forma como a gente vai conseguir responder ao problema da violência extrema no país, que inclui boa parte dos desaparecimentos. Boa. É isso, temos que partir para frente, Zé. Com o Renato não vai dar para falar do bloco 1 e do bloco 2 com ele. Ele vai precisar voltar aqui para depois me corrigir sobre a investigação do golpe aqui. Bem, não, é bom ver gente otimista, Toledo. Eu ando precisando ouvir opiniões. Por você mais pessimista que o Toledo, eu estou preocupado agora. Não, mas, Renato, você não acha que é um avanço você ter oficiais da PM do Distrito Federal que foram flagrados cometendo atos criminosos serem presos e esses caras não há uma oportunidade a mais de delatarem os seus chefes? Eu acho que sim, a gente tem um avanço inegável, e isso graças ao trabalho da Polícia Federal. Mas acreditar que eles vão delatar chefes dentro do espírito de corpo já é outra história. Tá certo, tá certo, tá certo. Ele conhece esse espírito de corpo. Boa. Quem mais desaparece, quem é mais encontrado no Brasil? Síntese que temos que fazer com o Renato, Zé. A minha sugestão, para ver se o Renato aprova, é: jovens desaparecem mais, mas só os brancos voltam para casa. Perfeita síntese. Boa. Mas mais brancos, talvez não só mas os mais brancos. Tá bom, mas mais brancos voltem para casa. Voltam para casa. Boa. Ou menos negros voltam... talvez seja melhor isso, né? Jovens desaparecem mais, mas menos negros voltam para casa. Boa.